Morreu nesta sexta-feira, dia 27/2/2015, vítima de uma doença pulmonar, o ator que encarnou um personagem extremamente emblemático e que foi muito importante para mim e para os adolescentes de 1966, quando estreou o primeiro episódio de Star Trek. Eu estou falando de Leonard Nimoy. O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Leonard Nimoy nasceu em 26 de março de 1931. Ele era filho de Dora e Max Nimoy. O pai dele possuía uma barbearia. Os seus pais eram judeus ortodoxos que emigraram de uma região da antiga União Soviética, que hoje, devido a essa movimentação de fronteira, ela é parte da Ucrânia. Na realidade, os pais de Leonard Nimoy não sonhavam a carreira de ator. Mas, infelizmente, para, digamos assim, desgosto dos pais, Leonard Nimoy se apaixonou pela carreira de ator e começou a atuar aos 8 anos. Gente. Ele começou a frequentar aí uma escola de atores local, mas essa escola, os estudos dessa escola de atores, não deixou ele muito à vontade. Então ele largou os estudos e resolveu tentar a sorte e mudou-se para Los Angeles. E ele fez algumas participações muito sem importância em filmes da década de 50, principalmente filmes B, gente. Aos 20 anos, ele fez a sua estreia em um filme chamado Queen for a Day. Depois ele fez um papel também secundário num filme chamado Um Gato em Minha Vida. Nesse ponto, ele teve que interromper a sua carreira porque ele serviu 2 anos de exército. Ao sair do exército, ele fez alguns papéis aí coadjuvantes, né? Por exemplo, no filme Mundo em Perigo, ele fez o papel aí de um operador de telex. Esse filme foi produzido aí em 1954. Um papel não muito importante, mas que gerou para Nimoy digamos assim, um pontapé inicial para a sua carreira, foi quando ele fez o papel de um marciano em um filme B chamado Zombies of the Stratosphere, ou seja, Zumbis da Estratosfera. E esse papel, então, o ajudou a participar do piloto de um seriado que não era muito promissor. Um seriado que começou em 1966, começou aí com um piloto, quando o capitão da nave Enterprise não era ainda o capitão Kirk, mas era o capitão Spike. Na realidade, o papel de Spock, o personagem Spock, aquele vulcano que fazia parte de uma civilização que conseguia controlar as emoções, porque esse povo vulcano, gente, ele era uma raça muito beligerante e essa raça quase entrou em extinção devido a guerras e todas essas guerras baseadas nas emoções. A partir desse momento, toda essa civilização resolveu desenvolver técnicas para suprimir as emoções através de mentalizações, através de rituais, através de exercícios mentais para suprimir todas as emoções e manter a vida segundo uma lógica. Mas era uma raça que tinha a sua natureza emocional. E essa natureza emocional ela começava a ter por época do Ponfar, que era uma época em que o vulcano ele tinha que ter um tratamento especial, onde todas essas emoções reprimidas elas eram postas para fora.
normalmente utilizadas em rituais de acasalamento e em que havia essa disputa aí pela fêmea. Tirando essas fases, os vulcanos eles eram seres extremamente comedidos, controlados, que viviam sob lógica. Um dos representantes dessa raça, de orelhas pontudas, foi o personagem Spock. Só que esse personagem ele tinha uma pequena diferença do personagem do vulcano comum. Spock era filho de um vulcano com uma humana. Havia um componente maior ainda, uma dificuldade maior de Spock tentar manter a lógica, pois ele tinha ainda alguma coisa humana. Então a série toda passa nesse controle, nessa tentativa de controle desse personagem, no sentido de dominar as emoções. E em algumas fases ele era vencedor, em outras não. Em algumas fases ele simplesmente escondia, tentava ocultar as emoções. Pensei que o senhor tivesse dito que não era possível ser uma nave da Terra. Não posso entender por que lhe dá tanto prazer me ver cometer um erro. Era um personagem extremamente complexo e muito interessante, que acabou, na minha opinião, por ofuscar todos os demais personagens, incluindo o principal da série, que era William Shatner, o Capitão Kirk, o que gerou, segundo os livros escritos pelo próprio Spock, algumas disputas internas dentro aí das gravações desses episódios, que eram feitos com um orçamento muito pequeno. Esses episódios eram feitos em estúdios emprestados. Esses episódios eram filmados nos estúdios chamados Desilu, que eram os estúdios de propriedade Lucy Ball, que fazia a série I Love Lucy naquela época. Nimoy foi escolhido para participar de toda a série de Jornada nas Estrelas e acabou sendo o representante, acabou sendo o ícone principal da série Jornada nas Estrelas, principalmente com aquele sinal vida longa e próspera, que segundo ele, esse símbolo era a letra Shin hebraica, que tem todo um sentido, toda uma energia que não cabe aqui agora ficar falando. Isso é mais para o meu outro canal, Ailton do Amaral. Além de participar de episódios de Jornada nas Estrelas, Nimoy também dirigiu. Ele dirigiu um dos longas-metragens, foi o longa-metragem número 6, chamado Jornada nas Estrelas, A Volta para Casa, que foi filmado em 1986. Para mim, foi o mais significativo dos episódios, pelo menos dos longas-metragens Jornada nas Estrelas. Embora Jornada nas Estrelas tenha sido muito importante dentro da vida de Leonard Nimoy, Leonard Nimoy participou de diversos outros seriados importantes. Ele participou, por exemplo, de Missão Impossível. Ele fez um personagem bastante interessante e enigmático em Missão Impossível. Ele fez In Search of Fiddler in the Roof. Ele também participou de obras como Camelot, Echoes. Fez atuações como apresentador em In Search of, que era uma série em 1976, uma série de mistérios antigos, também em 1984. Nimoy também foi convidado para diversos episódios dos Simpsons. Hello, I'm Leonard Nimoy. The following tale of alien encounters is true, and by true, I mean false. Escreveu diversos livros de poesia e diversos livros autobiográficos. Um livro bastante famoso de Spock chama-se Eu Não Sou Spock, porque ele teve um grande problema, como todos os atores que fazem papéis muito marcantes. Spock marcou muito a carreira de Nimoy, a ponto de das pessoas não o conhecerem mais como Leonard Nimoy, e sim como Spock. Por isso ele escreveu um livro chamado Eu Não Sou Spock. Esse livro fez um sucesso, mas gerou, por parte dos próprios fãs, uma polêmica, um protesto, e ele acabou se rendendo a isso, se rendendo a esse personagem, e escreveu novamente um outro livro chamado Eu Sou Spock, como uma espécie de redenção do livro anterior.
Mas Nimoy participou de novelas como O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Ele fez o papel de Mustafa Mond, um dos personagens importantes dessa obra magnífica. Atuou na série Missão Impossível, nas temporadas de 69 a 71. Fez um episódio até no Agente 86, gente. Participou de Bonanza, a série Bonanza, que eu vou colocar também aqui um vídeo falando dessa série, muito importante nessa época. Em Star Trek, Nimoy personificava o raciocínio lógico, sem manifestar emoções, com exceção de um episódio chamado The Side of Paradise, onde Spock tem um rápido namoro, onde ele libera o seu lado humano, mas isso porque num planeta tinha uma planta que tinha um pólen e esse pólen fazia que a natureza da pessoa se manifestasse. E também Leonard Nimoy gravou música, gente. Nimoy gravou uma canção chamada Once I Smiled, Uma Vez Eu Sorri, cujo tema era a namorada do seu personagem. Spock é hoje talvez um dos mais importantes personagens, talvez no mundo inteiro de ficção científica. Vocês vão dizer que eu estou exagerando, mas não é bem exagero não. Eu não acho que seja exagero não, tá, gente? Ele também narrou um jogo chamado Civilization 4 em 2005. Características da personalidade da vida de Nimoy é que Nimoy era vegetariano, estudante de cabala. Ele tinha 3 filhos e era casado com a atriz Susan Bay. Embora ele sendo vegetariano e cabalista, Nimoy passou muito tempo fumando. Embora ele tenha largado o vício fazem 20 anos, esse vício fez um estrago muito grande no seu pulmão e ele ficou com uma doença séria no pulmão que o levou à morte. Nos últimos anos da carreira dele, Nimoy se aposentou, embora tenha feito algumas pontas, por exemplo, nesses filmes mais recentes de Star Trek. Nimoy ainda fez uns papéis ainda como o Spock velho, embora o Spock novo está sendo muito bem feito, pelo esse novo ator que está fazendo o Spock novo. Eu acho que ele substituiu com brilhantismo e galhardia o nosso querido Leonard Nimoy. Mas Nimoy nos últimos tempos estava se dedicando à fotografia. Embora tenha atuado em algumas séries de TV como Fringe, que ele interpretou nessa série Fringe o personagem William Bell. Em 2011 também ele dublou o filme Transformers Dark of the Moon, que ele dublou o Autobot Sentinel Prime, mentor e antecessor de Optimus Prime. Em 86 ele dublou Galvatron no filme chamado Transformers The Movie. E no começo de 2014, Nimoy informou que estava com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de POC, porque ele fumou durante muitos anos. E essa doença foi causada por anos de uso de cigarro, de tabaco. E a morte de Nimoy se deu por complicações dessa doença. Gente, o que mais falar desse personagem? O que mais falar de Leonard Nimoy dentro do seu personagem Spock? Agora eu vou falar do meu ponto de vista. Spock influenciou a minha vida em grande parte, tanto a minha vida profissional, quanto a minha vida espiritual, e a minha vida como pai, como cidadão, postura profissional. Spock foi um personagem muito importante na minha vida. Um personagem que me ajudou a galgar certos degraus que eu jamais pensaria que iria conseguir galgar. Então, além desse tributo que eu estou prestando a Nimoy, há uma gratidão muito grande para esse personagem. Leonard Nimoy partiu para o eterno vulcano das nossas lembranças, o eterno vulcano dos adolescentes daquela época e o eterno vulcano dos novos adolescentes que conseguiram ver as suas obras através de remakes ou mesmo de reprises.
Live long and prosper.